Boa noite, irmãos. Está me ouvindo? Desculpa o atraso aí. Você sabe como é que é, né? Tecnologia, mais de dois botões. Mas nós pretendemos hoje pregar a palavra de Deus e não me pergunte se eu estou nervoso. Estou aqui quase desmaiando, mas graças a Deus por isso. Coisas novas, a gente tem que estar preparado para encarar, para enfrentar. Confesso que realmente estou nervoso, mas faz parte. Deus sabe todas as coisas. Hoje é domingo, dia 10 de maio, Dia das Mães. Estamos comemorando um Dia das Mães diferente, cada um na sua casa. Os filhos estão evitando ter o contato com a mãe, dada a situação do coronavírus. E prevenção sempre é bom. Sempre é bom. Mas como hoje é o Dia das Mães e nós queremos meditar na palavra de Deus lá no primeiro livro de Samuel, antes, porém, eu gostaria de ler um poema que eu creio que é do conhecimento dos irmãos. Eu creio que os irmãos sabem quem é o autor ou autora desse poema. E eu gostaria que o irmão, a irmã, prestasse bastante atenção. O poema diz assim: O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Maravilhoso, né, irmãos? Belo poema. Um poema que exalta de forma clara a Deus, que mostra Deus como sendo o Senhor, o Santo inigualável, o Deus todo-poderoso, o Deus da sabedoria, o Deus da vida. Verdadeiramente, esse poema é uma exaltação ao Senhor. Quem escreveu esse poema usou palavras fortes, como você viu aqui. E essa pessoa tentou demonstrar a convicção em quem ela acredita. Isso nos faz alegre.
quando a gente lê esse poema. Não é assim que você se sente? Você não se sentiu assim fortalecido quando eu recitei esse poema, com meus erros? Mas vem uma pergunta para você. Quem escreveu esse poema? Que momento esta pessoa estava vivendo? Esse poema foi escrito por uma mãe. Nada mais, nada menos do que Ana, a mãe do profeta Samuel. E eu gostaria de destacar alguns pontos em relação a esta mulher. Esta mãe que muito pode nos ajudar nos dias atuais, no momento atual, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, que nós nos encontramos. E você me perguntaria, rapaz, mas o que eu posso aprender olhando para a vida dessa mãe? Eu te convido a ler o capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Se você tem uma Bíblia, acompanhe, leia comigo. Se você não tem, acompanhe atentamente essa leitura. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler os 28 versículos, para nós vermos como Deus trabalhou na vida dessa mulher. E como Ele pode trabalhar na nossa e na sua vida, na minha e na sua vida. A palavra de Deus diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava-lhe porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor.
Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugadas e adoraram o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmame. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos e um efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Vamos orar? Muito obrigado a Deus por essa porção da tua palavra que nós acabamos de ler, Senhor. Abre os nossos corações e entendimentos, Senhor Deus, para recebê-la, guardá-la e aplicá-la em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, depois de feita essa leitura, eu queria destacar 4 pontos em relação à vida de Ana. E o primeiro deles: Ana viveu momentos de muita tristeza porque não conseguia ser mãe. É o que nós vemos a partir do verso 2. A Elcana tinha 2 mulheres. Ana era a sua primeira mulher, porém, por ser estéril, a lei de Hammurabi lhe facultava ter uma segunda mulher. E esta segunda mulher era Penina, que normalmente conseguia ter os filhos e, em virtude disso, Ana era triste por ser estéril. E ela passou diversas coisas, diversos sofrimentos, sentiu tristeza demais. Se nós observarmos aqui, além do seu problema natural, Ana vivia um problema espiritual. Era atormentada com essa situação. E não somente isso, mas sofria também as provocações de Penina. Nós podemos ver no verso 6, a palavra de Deus diz: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Meus irmãos, este era o primeiro sofrimento que ela tinha. Por ser estéril, a outra provocava, irritava, tirava a paz, tirava o sossego, deixava Ana triste, abatida, sofria. E nós podemos ver, meus irmãos, em relação a Ana, que isso quase a levou a entrar em depressão. O mal dos dias atuais. Mas olha só, lê o verso 7 diz: e assim o fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra, Penina, a irritava, pelo que chorava e não comia.
Veja a dimensão do sofrimento que essa situação causava no coração de Ana. Ela não conseguia agir de forma natural. Ela não conseguia fazer as coisas de forma correta. Pelo contrário, chorava amargamente, não queria nem comer. E não é assim que reagem as pessoas que entram em depressão? Não é assim que vivem algumas pessoas hoje em função dessa pandemia que nós estamos vivendo? Presas em suas casas, sem vontade para nada, sem querer fazer outra coisa a não ser chorar e se lamentar, não quer se alimentar, não quer se fortalecer. Veja o sofrimento de Ana. Veja no verso 10 que ela diz, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana estava sendo consumida pela amargura, estava sendo destruída, estava se deixando consumir pela tristeza. Não obstante isso, o sofrimento de Ana não para por aí. Quando ela foi à casa do Senhor, ou ela foi mal interpretada pelo profeta Eli. Vamos ver os versos 12 e 13 que diz, ó, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli teve por embriagada. Vejam só, meus irmãos, a mulher que sofria, a mulher que desejava ser mãe e não podia, a mulher que era maltratada já pela sua adversária, pela sua rival, agora foi tida pelo profeta como uma embriagada, como uma bêbada, como uma pessoa fora do seu juízo. E o sofrimento dela não para por aí. No verso 15, diz assim, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Atribulada de espírito. Perceba mesmo. Uma deficiência no seu corpo a deixava triste, a deixava amargurada, quase a levava à depressão. E ela aqui diz que o problema não era só na carne, era no espírito. E tem muita gente doente hoje no espírito, sofrendo no espírito, por causa dessa enfermidade que assola o mundo. Meus irmãos, não somente isso, não só Ana sofria das provocações da outra mulher, quase entrando em depressão, sofrendo uma amargura, foi mal interpretada pelo profeta, estava atribulada de espírito, e ainda assim, verso 16, ela diz, não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ana estava dominada, estava sendo controlada, estava sendo dirigida pela ansiedade e pela aflição. Quem hoje, quem nesses dias não está passando por situações semelhantes a de Ana? Vou contar uma coisa aqui para vocês que eu não contei para minha mulher. Quase no final do mês de abril, diante dessa situação de pandemia, coronavírus, eu passei uma noite extremamente atribulada. Olha que a minha situação nem se compara, nem chega perto à situação de Ana. Graças a Deus estou com saúde. Graças a Deus tenho recurso para me alimentar. Estou trabalhando, graças a Deus.
Mas naquela noite, eu não conseguia dormir. Depois que eu vi tanta notícia sobre essa pandemia, sobre esse coronavírus, o número de morte, as possibilidades, esse terror que a televisão, que a mídia colocou em todos nós. E eu rolava na cama de um lado para o outro, não conseguia dormir. Olha, irmãos, eu posso lhes afirmar, nos meus 57 anos de idade, poucas foram as vezes que eu perdi noite de sono. Ou por trabalho, ou por festa, ou preocupação, foram poucas mesmo. E esta era uma que estava se perdendo. E eu comecei a orar a Deus, comecei a ler, a recitar a palavra de Deus, a dizer versículos decorados, Salmo 23 praticamente todo. E graças a Deus, eu consegui dormir em paz. E graças a Deus, mais ainda, irmãos, quando, acho que a Imanielda, que disponibilizou o livro Coronavírus e Cristo, do pastor John Piper, quando peguei esse livro, eu comecei a ler, eu li no mesmo dia, eu vou ler novamente, aquilo me deu um novo alento, ele mostrou outra forma de ver, que a gente não pode olhar só para o sofrimento, se a gente olhar só para o sofrimento de Ana, sem parar aqui e dizer, essa mulher realmente é só sofrimento, eu não quero conhecer nada disso. Mas não é assim. E eu pergunto, quem não sentiu coisa semelhante a que Ana sentiu? Quem esteve livre de momentos de aflição, de ansiedade, de amargura, de dúvidas, de incertezas, principalmente nesses dias? Somos melhores que Ana? Não, não somos. Somos mais fortes? Não, não somos. Pense nisso. Ninguém está livre de aflições. Enquanto você pensa nisso, eu vou passar para o segundo ponto em relação à vida de Ana. Em meio a toda a aflição, tristeza, ansiedade, quase depressão, sabe o que Ana fez? Foi à casa do Senhor. Versos 7 a 10. Foi à casa do Senhor e derramou a sua alma em oração. Fez um voto a Deus, irmãos. Vamos ler aqui. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Meus irmãos, se nós formos analisar aqui de maneira fria, nós podemos perceber e chegar à conclusão que Ana tinha todos os aspectos de uma pessoa frustrada, e que poderia ficar em casa, trancada, desesperada, sem ânimo para viver, sem fazer nada, sem querer se alimentar. Ana tinha todos os motivos para se afastar de Deus, tinha todos os motivos para colocar a culpa em Deus, tinha todas as razões para viver reclamando de Deus. Mas o que ela fez?
ela foi à casa do Senhor. Ana se aproximou do Senhor. Ana orou ao Senhor, irmãos. Oração é uma ferramenta, irmãos. E perceba, olhe para a oração de Ana, principalmente no verso 11. Perceba que Ana não pediu que fizesse Penina se calar. Ó Senhor, faz para Penina parar de me provocar. Ana não pediu para Deus fazer Penina parar de ter filhos. Ana não pediu qualquer outra coisa a não ser que Deus lhe deixasse ser mãe, que Deus deixasse o principal papel da mulher nesse mundo, que é dar origem à nova vida, que é levar no seu ventre um novo ser. Irmãos, Ana fez um pedido claro, objetivo, direto e que somente Deus poderia atender. Mas mesmo com relação ao fato de Ana estar lá no templo, estar na casa do Senhor, eu queria chamar a atenção para 3 coisas. Primeiro, mesmo lá na casa do Senhor, Ana, a princípio, não estava livre da perseguição de Penina, que diz no versículo 7. E assim, de ano em ano, todas as vezes que subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Pode parecer, à primeira vista, que a casa do Senhor não seria o local ideal para Ana encontrar a paz. Pode parecer, a princípio, que Ana não fosse encontrar a solução para a sua tristeza, para o seu problema, para a sua desventura. Outra coisa, irmãos, a segunda que eu chamo a atenção, mesmo chorando abundantemente, como diz o verso 10, Ana fez um voto a Deus. Vamos ver aqui. E fez um voto a Deus: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Veja esse voto. Uma mulher não poderia fazer um voto sem a anuência do seu marido. E ela não revelou esse voto ao seu marido de forma antecipada. Havia falado com Deus, fez esse voto: Senhor, se tu me deixar ser mãe, se eu tiver um filho, este filho será teu. Eu vou entregar nas tuas mãos. Que exemplo de abnegação. Que exemplo de renúncia. Que exemplo de amor e respeito a Deus. Terceira coisa, com relação a essa oração de Ana. Ana, que era mulher atribulada, foi à casa do Senhor em busca de paz, mas foi vista pelo profeta Eli como uma bêbada. Nós já lemos aqui o versículos 14 e 13. Ela foi mal interpretada, porque ela orava só com o coração e os seus lábios mexiam, mas ele não escutava a voz dela. E achou que ela estivesse bêbada. Mas, irmãos, eu pergunto, você, irmã, você, irmão, no lugar de Ana, você não ficaria mais triste ainda se tivesse passado por momentos, mesmo na casa do Senhor, sendo irritada pela rival, fazendo um voto difícil demais de cumprir, e sendo interpretada pelo profeta? Você ficaria triste? Também ficaria. Mas sabe, nós não sabemos como Deus trabalha. É isso que é interessante. Nós não conhecemos como Deus faz as coisas acontecerem, meus irmãos. Essa interpretação equivocada do profeta em relação a Ana, que
triste a princípio, possibilitou que Ana abrisse o seu coração para o profeta. Versos 15 e 16. Porém, Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Meus irmãos, aquilo que parecia uma coisa negativa se transforma numa coisa positiva, porque ela abriu seu coração para o profeta. E sabe o que aconteceu, irmãos? Versos 17 e 18. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, o Senhor de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse: O que aconteceu, irmãos? Depois da interpretação, ela ganhou um aliado no seu projeto de ser mãe. Ela ganhou uma pessoa que a ajudaria em oração, uma pessoa que cederia junto a Deus a realizar o desejo de ser mãe. E não é porque isso trouxe alegria a Ana, trouxe um novo ânimo. Você vê que no final seu semblante já não era triste. Nós podemos ter começado essa história, essa transmissão, tristes, nervosos, inseguros, mas quando a gente começa a ver de Deus acontecendo, o nosso semblante tem que mudar. O nosso semblante muda. E a pergunta que eu faço: por que se afastar de Deus nesse momento? Por que querer encontrar em outro lugar, em outra pessoa, a solução para esse momento? Por que nós não compartilhamos uns com os outros as nossas aflições? O que eu estou esperando? O que você está esperando para compartilhar com o irmão, com a irmã, com o pastor da sua igreja? As aflições que você passa. E encontrar alguém que vai ajudar você e que vai dizer como profeta: e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Foi o que Ana fez, irmãos. Em meio à aflição, em meio à tristeza, ansiedade, amargura, ela foi à casa do Senhor e se derramou na presença de Deus. Sabe o que aconteceu? Terceiro ponto. Depois de ser ouvida por Deus, de receber o filho que ela tanto desejou, Ana cumpriu o voto que fez a Deus. Versos 24 a 28, a palavra de Deus diz: havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de flor de farinha e um odre de vinho, e apresentou do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. E imolaram o novilho e o trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também trago vivo ao Senhor por todos os dias que viver, pois do pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Pois do Senhor pedi. Esse é o nome de Samuel, do Senhor, pedido ao Senhor. Irmãos, Ana entrega, ou melhor, Ana devolve a Deus o filho que tanto desejou, que tanto ansiou, que tanto ter, irmãos. O que era mais precioso naquele momento para ela, traz ao seu coração, o que tinha mudado a história da sua vida. Agora, ela devolve ao Senhor. Ana demonstrou contentamento, desprendimento, certeza de que tudo aconteceu
como Deus havia planejado. Ana praticou um ato de fé, irmãos. Ela prometeu e deu quando teve em suas mãos aquilo que havia pedido, com tanto esmero, com tanto gosto. E da mesma forma, alegre, ela entrega ao Senhor o menino. Viveu poucos anos, acredita-se que deva ter sido em torno de 6 anos com o menino. E devolveu ao Senhor. E eu? E você? Que expressão verdadeira de contentamento tenho dado a Deus? O que eu tenho demonstrado de gratidão a Deus? O que eu tenho demonstrado para você, o que você tem demonstrado para os outros, de que Deus, que você tenha certeza de que Deus que está no controle de tudo. Que demonstração nós estamos dando para o mundo de que a coisa está fora do controle? Vamos viver desesperados por causa disso? Ou vamos dar ao Senhor o melhor de nós? Mas Deus diz: filho, dá-me o teu coração. Dê o seu coração a Deus. Dê o seu coração a Deus. Ana devolveu aquilo de mais precioso que tinha na vida. O que mais desejou, ela devolveu a Deus. E o que nós temos dado a Deus? A obra dos nossos tempos, da nossa capacidade, do nosso talento, dos nossos tesouros. Olhe para Ana. Olhe para o exemplo dela. Talvez você não se convenceu até agora. Então vamos ver o quarto ponto, que vai fugir um pouco do capítulo 1 e vai para o capítulo 2. Versos 18 a 21. Vamos ler comigo. 1 Samuel capítulo 2, 18 a 21 diz: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linha. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lá trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher. Ele deu ao Senhor e voltavam para a sua casa. Versículo. Pôs o Senhor a Ana e ela e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ana acreditou, foi à casa do Senhor, orou, chorou, fez o voto a Deus, recebeu a bênção e devolveu o filho a Deus. E voltou de mãos abanando para casa? Não. Deus abençoou Ana, irmãos. Nós falamos muito de Ana e esquecemos de falar que Deus é que fez tudo isso na vida dela. Tirou da tristeza, tirou da esterilidade, trouxe para uma nova vida. E ainda deu mais 5 filhos. Que coisa maravilhosa. O que dizer diante disso, irmãos? O que falar diante de um Deus desse? Isso me lembra somente uma observação. Um versículo que o pastor Marcelo gosta muito, Efésios 3:20, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que dizer de Deus, irmãos?
Isso aí. Não faz a coisa pela metade. Sabe o que nós precisamos e nos concede muito além do que nós imaginamos. Ana foi um objeto nas mãos de Deus. Você também pode ser. Eu também devo ser. Para concluir, irmãos, eu digo que Ana nos deixou um exemplo de humildade, de amor, de dedicação, de um coração consagrado a Deus, mesmo a tantas aflições e sofrimento que viveu. Foi perseverante. Ana passou por momentos de aflição e desespero, mas não deixou de acreditar em Deus. Não deixou de ser nas mãos de Deus. Interessante. Ana teve o filho, criou o filho para Deus. E eu? E você? Para quem estamos criando os nossos filhos? Para quem estamos criando os nossos filhos? Por último, não menos importante, eu diria, Deus sarou o corpo e a alma de Ana. Ele mudou totalmente a vida de Ana e pode mudar a sua também. Basta você crer. Vamos orar. Pai, mais uma vez na tua presença, Senhor meu Deus, eu te agradeço pelos breves momentos que nós passamos meditando a tua palavra, Senhor meu Deus, e de como tu usou essa mulher, essa mãe, ó Deus, para mostrar a nós, ó Pai, como devemos ser humildes, devemos ser consagrados a ti, devemos ser crentes em ti, ó Deus, devemos viver para ti, Senhor meu Deus, e devemos te dar o que é melhor que nós temos, ó Deus. Nos ajuda a fazer isso, Senhor meu Deus, nos ajuda a atravessar esse momento de pandemia, Senhor meu Deus, sem olharmos para o problema, mas olharmos para ti e fazermos como Ana, nos derramarmos diariamente na tua presença em oração, ó Deus, te pedindo especificamente, Senhor Deus, que tu nos ajude, ó Pai, a enfrentarmos esta pandemia, Senhor Deus. Eu também te peço, Senhor Deus, por todas as famílias que infelizmente estão enlutadas, ó Deus, passando por esse momento triste, ó Deus, de perda de entes, ó Deus. Eu rogo, ó Deus, o conforto, teu conforto ao coração de cada uma dessas famílias, ó Deus. E eu te peço, ó Deus, ser com as autoridades deste país, ó Deus, que haja verdadeiramente, ó Deus, vontade de minorar esses problemas, de resolver esses problemas, ó Deus, e não de brigar entre si, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, muito obrigado e que Deus nos conceda um restante de noite na presença dele. Em nome de Jesus. Amém.